Qual é o maior erro do imigrante que vem para os Estados Unidos? Está todo mundo acompanhando diante aí das políticas imigratórias cada vez mais repressivas do atual governo federal. Muita gente está desistindo desse país dito o país das oportunidades, propagado aí o sonho americano e muita gente querendo ir embora. Então vamos falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo de hoje, mas antes deixa eu me identificar, para quem não me conhece. Eu sou Marcelo Benevides, sou jornalista, tenho um programa numa rádio brasileira voltada para a comunidade que mora aqui nos Estados Unidos já há mais de 10 anos e iniciei esse canal recentemente, não para contar as maravilhas que esse país oferece, mas para informar muita coisa que acontece aqui que você precisa ficar sabendo. O nosso foco sempre será aquele imigrante que já está aqui nesse país, então a gente sempre vai trazer conteúdo mais voltado para a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Então não deixe de se inscrever aqui nesse canal, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo para que a gente alcance cada vez mais aí pessoas, mais brasileiros que possam vir a ficar bem informados através do nosso canal. Muito bem, então vocês estão acompanhando ultimamente muita gente desistindo daqui dos Estados Unidos, e aqui eu não quero entrar no mérito do porquê de cada um estar desistindo, né? Porque é foro íntimo, cada um tem a sua própria experiência e como a salvação, né? Experiência e salvação, elas são individuais. Então cada um tem a sua própria experiência, cada um tem a sua própria salvação. Então eu não estou aqui para entrar no mérito de julgar do porquê das pessoas estarem indo embora. Chama atenção o fato de agora o êxodo está sendo bem maior do que o esperado, talvez por uma coincidência aí de um novo governo que está aí prometendo uma deportação em massa, que está realmente caçando imigrantes, inclusive cometendo até arbitrariedades aí, notícias e mais notícias de até americanos, né? Pessoas que nasceram aqui nos Estados Unidos sendo detidas e depois liberadas pelo ICE. Enfim, uma confusão danada. E isso acaba causando, inevitavelmente, né, uma questão psicológica nas pessoas, né? Porque se você vem para os Estados Unidos com um propósito de crescer, né, de prosperar, ajudar a família, construir um sonho, né? Embora a gente saiba que esse sonho também não é tão possível assim, mas enfim, você vem para cá sempre com esse propósito. E de repente você se depara com um cenário de muita incerteza, um cenário em que tem um governo falando claramente para que, se você que está indocumentado aqui nesse país, você que está em situação irregular, você não é bem-vindo aqui, claro que muita gente vai acabar desistindo. Isso é normal. Mas qual é o maior erro que está nisso, né? O porquê que eu considero que muitas pessoas que vêm para cá acabam caindo em armadilhas, sejam elas armadilhas materiais, né? Ou armadilhas até mesmo do ambiente, do cenário, né? Do que vai encontrar aqui nesse país, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que o grande erro que acontece das pessoas, vamos falar da nossa comunidade, né? Porque o imigrante de um modo geral, mas o brasileiro, né? Quando vem para cá, a sua grande comparação é com o Brasil. Por quê? Você sai do Brasil normalmente, claro que eu estou falando aqui de uma massa geral, você vai encontrar certamente aí exceções, pessoas que vieram para cá com visto de trabalho, com visto de estudante, que entraram aqui regularizados, mas a grandíssima massa que vem para cá, sejam elas pessoas que entraram ilegalmente ou pessoas que permaneceram aqui ilegalmente, essas pessoas elas têm como baliza a situação no Brasil. Então, por conta da falta de oportunidade no Brasil, pessoas até graduadas, pessoas até que fizeram uma faculdade, né, ou mesmo pessoas que tinham alguma profissão, né, e aí, por conta de não ter esse sucesso, né, na sua função, ou mesmo não ter encontrado uma oportunidade, às vezes até básica de sobrevivência, então quando elas vêm para os Estados Unidos, elas encontram uma espécie de Eldorado, né? Porque que você vê as leis funcionando, você vê a oportunidade acontecendo, um emprego que no primeiro momento até um tanto quanto difícil, mas depois as pessoas acabam se encontrando, se reinventando. Só que no primeiro momento essas pessoas, muitas delas precisam sobreviver, né? Porque muitas vêm endividadas, muitas vêm às vezes sem nenhuma referência, acabam caindo aí, né, em lugares que não são tão bem-vindas assim, né? E existe sempre aquele sonho também, né, que é vendido, de que aqui se você fizer, se você trabalhar, só depende de você, você vai prosperar. E a gente sabe que na prática, evidentemente,
Isso não é bem assim. Então, quando você chega nos Estados Unidos e você tem como baliza o Brasil um país subdesenvolvido, um país que tem problemas crônicos de corrupção, problemas infinitos, né, de segurança pública, saúde pública, educação, etc., tudo aquilo que a gente já sabe. Vem para os Estados Unidos, encontra um sistema de educação para os filhos que funciona, um sistema de saúde que não é acessível para todos, mas ainda assim é um sistema de saúde. Se você tiver a chance de obter aí algum acesso à saúde pública, você tem aqui um excelente atendimento, né? Ou se você consegue aí, quem sabe, um plano de saúde, você vai ter, vamos dizer assim, uma qualidade de vida muito melhor do que aquela lá do Brasil, né? Isso já até no primeiro ano aqui de quem chega nos Estados Unidos. Eu não estou aqui querendo vender nenhuma ilusão, querendo dizer algo do tipo, se você vier para cá, as coisas aqui vão acontecer, só depende de você. Longe de mim isso, porque eu não sou coach, né, e também não sou nenhum blogueirinho que fica tentando vender sonho americano a qualquer custo, né? Aliás, o propósito desse canal, ele é um canal informativo, né? Essa é a minha formação, eu trabalho já cobrindo a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, falo sobre imigração, enfim, os mais variados assuntos, notícias locais. Então a nossa pegada aqui é uma pegada mais informativa, né? Mas o que eu considero sendo o grande erro de quem vem para cá é o fato dessa comparação infundada. Você não deve comparar Estados Unidos com o Brasil. Você deve comparar Estados Unidos com o primeiro mundo. Se você está no primeiro mundo, a sua baliza deve ser o primeiro mundo. Então você compara os Estados Unidos, por exemplo, com a Europa, com países europeus, com a Ásia, com a China, por exemplo, né? Como é que você vai comparar os Estados Unidos com o Brasil quando você tem no Brasil, por exemplo, índices altíssimos de violência, né, violência urbana, quando você tem um IDH também baixíssimo, né, quando você tem um número exorbitante de pessoas que, quando sabem ler, né, não conseguem interpretar um texto. Então, claro que quando você chega nos Estados Unidos e você olha para trás e fala, bom, eu estava naquela situação lá no Brasil, eu venho para cá, é claro que aqui vai ser muito melhor. Não quer dizer que ser melhor do que do lugar onde você estava seja de fato o lugar dos sonhos, né? Muito longe disso, muito longe disso. E o que a gente tem visto agora é que muitos brasileiros talvez estejam caindo na realidade americana. O que muito se fala de sonho americano, eu gosto de chamar de realidade americana. A realidade americana é que aqui é um país que, por um lado, oferece oportunidades, talvez oportunidades que você não encontrasse lá no Brasil, mas também tem toda uma questão aí do preço, que vai ser alto que você vai pagar aqui. Você vai pagar um preço altíssimo. Primeiro, pela distância, o fato de você estar longe do seu país de origem. Segundo, pelo cenário que você encontra, de incertezas, de reinvenção, né, daquilo que você fazia no Brasil, chegar aqui, buscar um trabalho que muitas das vezes vai ser um trabalho para a sobrevivência e depois tentar se encontrar em alguma profissão para, quem sabe, você ter algum tipo de identificação e a partir daí ter algum prazer naquilo que você faz, não só ganhar dinheiro, né? Então, é um preço que você vai ter que pagar e nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. E agora, com a situação desse atual governo, um governo que está cada vez mais indo para cima, né, dos imigrantes, então certamente as pessoas hoje em dia elas estão cada vez mais decepcionadas, talvez seria a palavra, né? Talvez seja essa a palavra, porque quando chega aqui sempre se pinta um Eldorado de oportunidades, e aí depois você liga o noticiário, tem lá muita gente sendo pega, muita gente sendo levada pela imigração, aí tem toda uma celeuma jurídica, pessoas que são presas, ficam meses presas até serem deportadas, e muita gente está falando, bom, já que eu vou ser deportado, quer saber de uma coisa? Eu vou embora para o Brasil. Melhor. Por que eu vou ficar aqui passando por essa pressão psicológica? Eu não quero isso para mim, né? Então o que eu quero dizer aqui hoje, nesse vídeo, é para você pensar, refletir comigo. Voltar para o Brasil, e eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer da sua vida, de novo, salvação e experiência são individuais, cada um tem as suas, né? Mas se você realmente está pensando em voltar para o Brasil, pense que a readaptação, muitas das vezes, é pior do que começar do zero. Porque quando você começa do zero, você tem um desconhecido, você tem algo a desbravar, você tem a motivação daquilo que você está buscando na vida. Então você se impõe pela necessidade e você vai em busca do seu objetivo. Você começa do zero, você encara tudo. Agora, quando você volta e já experimentou alguma prosperidade,
você tem que estar muito certo, muito certa da decisão que você vai tomar ao retornar ao Brasil. Porque voltar ao nosso país, com todos aqueles problemas que nós conhecemos, vai exigir muita questão psicológica. Você vai ter que ter realmente muito discernimento, muita certeza daquilo que você quer. E olha, estou falando para vocês de um lugar que eu sou apaixonado, por exemplo, né? Eu sou do Rio de Janeiro e se eu tivesse, né, a opção e pudesse viver a vida que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, eu estaria no Rio de Janeiro, certamente. Né? Se eu pudesse escolher o meu lugar do coração, eu estaria lá. Né? Olha, os piores problemas que eu sei que o Rio de Janeiro enfrenta, é de conhecimento público, né? Todos nós sabemos, né? Por uma questão afetiva, eu estaria lá. Né? Agora, por uma questão de oportunidade, né? Por uma questão daquilo que eu encontrei aqui nesse país, então hoje eu prefiro estar aqui. Não significa que se amanhã ou depois eu tiver que voltar para o Brasil, voltarei, né? Mas será sempre com base em decisão absolutamente pensada, nunca precipitada. Mas, Marcelo, eu vou continuar num país em que o presidente fica ameaçando toda hora mandar a gente embora, eu não sou bem-vinda nesse lugar. Será que a gente é bem-vindo também lá no Brasil? Será que lá também a gente é bem tratado? Será que lá também a gente vai encontrar esse esteio todo que a gente busca aqui? Porque lá a gente tem a afetividade dos nossos. Aliás, a coisa mais gostosa do Brasil é quando a gente volta e tá lá, né, os nossos amigos de infância, os nossos familiares, por mais arranca-rabo que a gente tenha, estão lá pra gente, né, para nos servir. Então a gente vai ter sempre essa rede de apoio. Né? Mas e o país? Será que o país ele é um país que realmente ele nos dará essa hospitalidade que a gente julga merecer? Porque lá nós vamos encontrar todos os problemas que fizeram com que a gente tivesse saído de lá. Não é verdade? E aí a gente resolve retornar para o Brasil, sabendo de tudo aquilo que a gente já vivenciou. E por que a gente está tomando essa decisão agora? Por que muita gente está desistindo? Tendo completamente compreensível o fato de você toda hora ficar ouvindo, pegando vídeos e mais vídeos na internet, gente sendo levada, gente sendo humilhada, né? Gente até que merecia continuar aqui no país, buscar aí uma defesa jurídica, né? Isso é uma pressão psicológica absurda, é completamente compreensível, eu não estou aqui para te demover dessa ideia. A única coisa que eu estou propondo é para que você pense bem, mas muito bem, naquilo que você quer para a sua vida. Porque talvez diante de uma decisão que seja por conta de um momento, que uma hora vai passar, né? A gente não sabe quando, né? Mas uma hora isso vai arrefecer, né? Essa política mais repressora, esse discurso do ódio, né, contra os imigrantes, uma hora isso vai passar. E aí talvez você já esteja lá no Brasil. E aí lá no Brasil você vai ter toda uma questão ali também psicológica para resolver. Meu Deus, será que eu não deveria ter ficado um pouco mais? Então, é sobre isso que a gente tem que falar. A gente tem que pensar muito, mas muito, antes de tomar a decisão. Eu não sei quem você acompanhava aí nas redes sociais, eu não sei o que te moveu a vir para cá. O que eu sei é que eu não estou aqui para vender ilusão. Né? Aqui o propósito de eu ter criado esse canal foi justamente para poder levar conteúdo para a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Eu já faço parte de um trabalho já jornalístico já há mais de 10 anos, né? Trabalhando para uma rádio brasileira aqui. Então eu não tenho essa pegada de blogueirinho para ficar contando historinha do quanto esse país é maravilhoso e lindo. Sim, tem seus encantos, mas sim também tem as suas agruras, né? E quando você vem para cá, você tem que saber de tudo. Tudo que ele tem para te oferecer. Do bom, do ruim. Do luxo ao lixo. Você tem que estar bem ciente disso. Voltar para o Brasil por conta, de repente, do medo do que pode acontecer, talvez seria o tempo para você dar uma pensada, né? Porque enquanto você está aqui, você está remando. Uma hora que você desiste, a maré pode te engolir. Ser imigrante é um ato de resistência. Eu gravo esse vídeo no domingo de Páscoa, quem sabe não seja também um momento de renascimento para você. Pense bem antes de tomar qualquer decisão e que a sua decisão seja a melhor possível para você e para sua família. Se você achou esse vídeo importante, se você achou essa mensagem interessante, compartilhe, curta, comente e não deixe de se inscrever aqui no canal do Benevides.